João acelerou o carro antigo pela estrada costeira de Sintra, o vento salgado do Atlântico invadindo o interior do veículo, quando Miguel, seu melhor amigo desde a infância, se inclinou repentinamente e o beijou nos lábios, um gesto impulsivo que durou apenas segundos, mas que fez João friar bruscamente, quase causando um acidente. O carro parou no acostamento, o motor tossindo, enquanto João olhava para Miguel com olhos arregalados, o coração disparado não só pelo susto, mas por uma confusão que ele nunca imaginara sentir. "O que diabos foi isso?" gritou João, saindo do carro e batendo a porta, deixando Miguel sozinho no banco do passageiro, as mãos tremendo enquanto realizava que acabara de destruir anos de cumplicidade com um único ato. A viagem havia começado como uma fuga perfeita. João e Miguel, ambos com 28 anos, cresciam juntos em uma pequena vila perto de Lisboa, onde as famílias se conheciam há gerações. João era o filho obediente, trabalhando na empresa de construção do pai, casado com as expectativas de uma vida tradicional: casamento, filhos, estabilidade. Miguel, por outro lado, sempre fora o rebelde, o artista que pintava murais nas ruas e sonhava em expor em galerias de Porto. Eles decidiram fazer essa road trip para comemorar o aniversário de João, uma semana percorrendo as estradas de Portugal, de Lisboa até ao Algarve, parando em praias escondidas e vilas antigas. Era para ser um tempo de risadas, cervejas e memórias, não isso. Enquanto João andava de um lado para o outro no acostamento, o sol poente tingindo o céu de laranja, ele tentava processar o que acabara de acontecer. Miguel saiu do carro devagar, o rosto pálido. "João, me desculpa. Eu não aguento mais esconder. Eu te amo, cara. Não como amigo. Como mais que isso." As palavras pairaram no ar, pesadas como as ondas que batiam nas rochas abaixo. João sentiu um nó na garganta. Ele sempre soubera que Miguel era diferente, que ele não namorava garotas como os outros, mas nunca pensara que isso o envolveria diretamente. "Você tá louco. A gente é amigo." "Amigos não fazem isso", rebateu João, a voz trêmula. Mas no fundo, uma dúvida se instalava, porque o beijo não o repugnara tanto quanto deveria. Eles voltaram para o carro em silêncio, o resto da viagem até o hotel em Cascais passando em um silêncio opressivo. João dirigia com os punhos cerrados no volante, revivendo momentos da amizade, as noites jogando futebol na praia, as confidências sobre sonhos e medos. Miguel sempre estivera lá, o apoio incondicional. Mas agora, tudo parecia contaminado. Ao chegarem ao quarto compartilhado, João anunciou: "Vou dormir no sofá. Amanhã a gente continua", mas isso nunca aconteceu. Miguel assentiu, os olhos baixos, mas ambos sabiam que o dano era irreversível. Naquela noite, João não dormiu. Ele pensava na família, o pai conservador, que votava em partidos tradicionais e criticava abertamente a agenda gay na TV, a mãe, devota católica, que sonhava com netos. Se isso vazasse, seria o fim. E o pior, João sentia uma atração sutil por Miguel, algo que ele reprimia há anos, atribuindo à admiração fraterna. Mas e se fosse mais? Ele se levantou e foi até a varanda, olhando o mar escuro. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, o casamento gay era legal desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito em vilas como a deles. Amigos comuns zombavam de paneleiros em piadas casuais. João não podia ser um deles. No dia seguinte, eles prosseguiram para Óbidos, uma vila medieval encantadora, mas a tensão era palpável. Miguel tentava puxar conversa sobre o castelo, mas João respondia monossilábico. Durante o almoço em um restaurante local, comendo sardinha grelhada, Miguel quebrou o gelo: "João, a gente precisa falar. Eu não quis te machucar. Mas eu vivo uma mentira há anos. Você é o único que me entende de verdade." João largou o garfo. "Entender? Você me colocou em uma posição impossível. E se alguém souber? Minha vida acaba." Miguel rebateu: "E a minha? Eu vivo escondido, fingindo ser quem não sou. Porque a sociedade dita quem eu amo." A discussão escalou, vozes altas chamando a atenção dos outros clientes. João se sentiu exposto, como se todos soubessem. Ele pagou a conta e saiu correndo para o carro. Miguel o seguiu, implorando: "Não me odeie por isso." Mas João acelerou, deixando Miguel para trás por alguns minutos, só para voltar e pegá-lo, relutante.
A viagem continuaria, mas o abismo entre eles crescia. Parando em uma praia isolada perto de Peniche, eles sentaram na areia, o sol forte batendo. Miguel contou sua história, descobrira sua orientação aos 15 anos, escondera de todos, inclusive a de João, por medo de rejeição. Eu via você namorando garotas, sendo o homem perfeito, e doía. Mas eu preferia a amizade a nada. João ouviu, o coração apertado. Ele admitiu, eu sinto algo também, mas não posso. Minha família me mataria. Era a primeira confissão, um passo perigoso. A noite caiu, e eles acamparam ali mesmo, a fogueira crepitando. Miguel se aproximou, mas João recuou. Não. Isso é errado. Mas a semente da dúvida estava plantada, e a viagem mal começara. A estrada para Coimbra serpenteava pelas colinas, o carro de João rangendo em cada curva, enquanto o silêncio entre eles se tornava um terceiro passageiro incômodo. Miguel olhava pela janela, os vinhedos passando borrados, remoendo as palavras de João na praia, eu sinto algo também. Era um vislumbre de esperança, mas misturado a medo. João, por sua vez, lutava contra imagens intrusivas, o beijo, o toque, que o faziam questionar tudo o que sabia sobre si mesmo. Eles pararam na Universidade de Coimbra, a mais antiga de Portugal, com suas torres góticas e bibliotecas antigas. Caminhando pelos pátios, Miguel tentou normalizar, lembra quando a gente sonhava em estudar aqui? Você é engenheiro, eu artista. João sorriu forçado. Sim, mas a vida nos levou para outro lado. Dentro da biblioteca joanina, cercados por livros seculares, Miguel sussurrou, a vida ainda pode mudar, João. Não precisamos viver pelas regras dos outros. João se irritou, fácil para você dizer. Você não tem uma noiva esperando em casa. Ah, sim, Ana, a namorada de João há 2 anos, filha de amigos da família, o casamento sendo planejado sutilmente. A menção a Ana azedou o ar. Miguel sentiu ciúme, um sentimento que ele odiava admitir. Ela te faz feliz? Ou é só mais uma expectativa? João explodiu, cala a boca. Você não sabe nada sobre isso. Eles saíram apressados, chamando olhares curiosos de estudantes. No carro, João ligou para Ana, fingindo normalidade. Tudo bem por aqui, amor. Saudades. Mas ao desligar, lágrimas brotaram. Ele estava traindo a si mesmo. Prosseguindo para o Douro, a região vinícola, eles pararam em uma quinta para degustação de vinho do Porto. O dono, um homem idoso, contou histórias de família, de tradições passadas de geração em geração. Miguel bebeu demais, e no quarto do hotel rústico, ele confrontou João. Você vai casar com ela sabendo que me deseja. João, também embriagado, empurrou Miguel contra a parede. Desejo. Isso é loucura. Eu sou hetero. Mas suas mãos demoraram a soltar, e por um momento, seus rostos se aproximaram perigosamente. Na manhã seguinte, a ressaca moral era pior que a física. João dirigia em silêncio, pensando no pai, um homem rígido, que o criara para ser forte, sem fraquezas. Homens não choram, não amam outros homens, ele diria. E a sociedade? Em Lisboa, havia orgulho gay, mas na vila deles, era tabu. Miguel, sentindo a rejeição, disse, se você me odeia tanto, me deixa aqui. Eu pego um trem de volta. João parou o carro. Não odeio você. Odeio isso que você despertou em mim. Eles decidiram continuar, mas o conflito interno de João crescia. Em uma parada em Viseu, visitando a catedral, João rezou em silêncio, pedindo orientação. Miguel esperava do lado de fora, fumando. Deus não vai te dizer o que sentir, disse ele ao ver João sair. Isso levou a outra briga, você não respeita nada. Minha fé, minha família. Miguel rebateu, e você respeita a si mesmo. Vivendo uma mentira. A viagem os levou a Braga, a cidade religiosa, com o santuário do Bom Jesus. Subindo as escadarias, cada degrau uma metáfora para o esforço de João em reprimir seus sentimentos. No topo, ofegantes, Miguel tocou o ombro de João. Olha essa vista. O mundo é maior que nossas vilas. João se afastou, mas não antes de sentir um arrepio. Lá em cima,
Ele confessou: eu beijei um garoto uma vez, no colégio. Fingi que foi brincadeira. Miguel arregalou os olhos. Então você sabe como é. Descendo, o humor melhorou temporariamente. Eles riram de memórias antigas, mas a tensão voltava. Em um jantar de bacalhau, João recebeu uma ligação do pai: quando volta? Ana está ansiosa. Ele mentiu: tudo ótimo. Mas ao desligar, confrontou Miguel: veja o que você fez. Agora eu minto para todo mundo. A noite terminou com Miguel dormindo no chão, dando espaço a João. Mas no escuro, João sussurrou: talvez eu não queira que você vá embora. Era um progresso, mas o preço era alto, a sanidade de ambos. Prosseguindo para Porto, a cidade das pontes, eles cruzaram o Douro de barco. A beleza da paisagem contrastava com o caos interno. Miguel planejava: em Porto, eu posso ficar. Você volta sozinho. João sentiu pânico. Não. A gente termina isso juntos. Mas o que isso significava? Em Porto, hospedados em um apartamento antigo no Ribeira, a proximidade forçada os testou. Caminhando pela ponte de Luís, João parou no meio: se eu pular, acaba tudo. Miguel o agarrou: não. Eu te amo demais para te perder. Lágrimas misturadas ao vento, João admitiu: eu também te amo. Mas não posso. A chuva fina caía sobre Porto, molhando as calçadas de pedra enquanto João e Miguel caminhavam pela Rua das Flores, as vitrines iluminadas refletindo seus rostos tensos. Após a confissão na ponte, um silêncio novo se instalara, não de raiva, mas de resignação. João sabia que amava Miguel, mas o peso das consequências o paralisava. E agora? Perguntou Miguel, parando em uma livraria antiga. João suspirou: agora a gente finge que nada mudou. Mas fingir era impossível. Eles visitaram a livraria Lelo, com suas escadarias espiraladas, e Miguel comprou um livro sobre a identidade que era em Portugal. Leia isso. Pode ajudar. João recusou: não preciso de livros para saber quem sou. No entanto, à noite, ele folheou as páginas escondido, lendo sobre lutas históricas, sobre o 25 de Abril e a liberdade que veio, mas que ainda não alcançava todos. A viagem seguia para sul, rumo ao Alentejo, terras vastas e planas. No carro, Miguel abriu o jogo: eu traí nossa amizade ao te beijar sem permissão. Mas você me trai ao negar o que sente. João friou em uma estrada deserta. Traição. Você acha que é fácil? Minha mãe reza missa todo domingo. Meu pai me deserdaria. Miguel rebateu: e eu? Minha família é pior. Meu irmão me chamaria de aberração. Era verdade, a família de Miguel era ultraconservadora, com tios no clero. Parando em Évora, a cidade romana, eles exploraram o templo de Diana sob o sol quente. Ali, entre ruínas milenares, João refletiu sobre a impermanência. Tudo acaba, né? Até amizades. Miguel tocou sua mão brevemente: não se a gente lutar. Mas João retirou a mão, olhando ao redor por medo de olhares. Em um almoço de porco alentejano, uma discussão sobre casamento surgiu. Miguel disse: Portugal permite casamentos gays. Por que não sonhar? João riu amargo: sonhar. Com o quê? Uma vida de julgamentos. Ele contou sobre Ana: ela é perfeita no papel. Mas com você, é real. Era uma admissão dolorosa. A tarde os levou a Monsaraz, uma vila no topo de uma colina, com vistas infinitas. Sentados em um muro antigo, Miguel compartilhou uma memória: lembra quando a gente fugiu de casa aos 16? Dormimos na praia, prometendo ser irmãos para sempre. João assentiu, emocionado. Sim. Mas irmãos não se amam assim. Miguel insistiu: amor não tem rótulo. A noite em um hotel rural foi tensa. João sonhou com o pai o expulsando de casa, a mãe chorando. Acordou suando, encontrando Miguel acordado. Eu não aguento mais isso, disse João. Miguel o abraçou platonicamente: então escolha. Ou me deixa ir. Mas João não pôde. Prosseguindo para o Algarve, o sul ensolarado, o clima mudava, mas não o conflito. Em Faro, eles passearam pelo mercado, comprando frutas frescas.
Miguel encontrou um antigo amigo de escola, gay assumido, vivendo feliz com o parceiro. Veja, é possível, sussurrou Miguel. João sentiu inveja, mas também terror. Na praia de Lagos, com falésias douradas, eles nadaram no mar frio. Emergindo, Miguel disse: aqui, ninguém nos conhece. Podemos ser nós mesmos. João, pela primeira vez, permitiu um toque prolongado na água. Mas ao voltar à areia, o pânico voltou, e se alguém viu? O ponto de virada veio em uma festa local em Albufeira. Bebendo sangria, Miguel dançou com estranhos, livre. João, ciumento, o puxou para fora: você tá me provocando. Miguel rebateu: não. Tu vivendo. Você devia tentar. A briga escalou, João acusando Miguel de egoísmo, Miguel chamando João de covarde. Eles voltaram ao hotel brigados. João ligou para Ana, marcando um jantar ao voltar. Preciso resolver minha vida. Miguel ouviu e chorou sozinho. Pela manhã, Miguel anunciou: vou embora. Pegaram um ônibus para Lisboa. João implorou: não. A viagem não acabou. Mas Miguel foi firme: para mim, acabou quando você escolheu a mentira. João dirigiu sozinho por horas, arrependido. Parou em uma praia isolada, gritando para o mar. Então, virou o carro e foi atrás de Miguel na estação. Encontrando-o, disse: volta. Eu preciso de você. Miguel hesitou, mas subiu no carro. A reconciliação era frágil, mas real. O sol do Algarve batia forte enquanto João e Miguel retomavam a estrada, agora em direção a Sagres, o fim do mundo conhecido pelos antigos. A reconciliação na estação de Faro trouxera alívio, mas também novas camadas de complexidade. João dirigia com um sorriso tímido: obrigado por voltar. Miguel assentiu: mas isso não resolve nada. Ainda temos que enfrentar a realidade. Em Sagres, no Cabo Ventoso, eles ficaram no farol, olhando o oceano infinito. Aqui, os exploradores partiam para o desconhecido, disse Miguel. Talvez a gente precise fazer o mesmo. João concordou, mas o medo persistia. Ele pensava na volta, confrontar Ana, a família. E se eu perder tudo? Miguel respondeu: e se você ganhar a si mesmo? A viagem de volta começou, subindo pela costa. Parando em Setúbal, eles comeram choco frito, conversando sobre o futuro. Miguel sonhava em se assumir, talvez mudar para Lisboa. Você viria comigo? João hesitou: não sei. Minha vida está na vila. Era o início de uma divisão. Em Lisboa, a capital vibrante, eles ficaram em um hostel no Bairro Alto. A cidade pulsava com vida noturna, bares gays e aceitação. Miguel levou João a um bar discreto, só para ver. Dentro, casais do mesmo sexo dançavam livremente. João se sentiu desconfortável, mas fascinado. Isso é normal aqui. Miguel sorriu: sim. Portugal mudou. Mas João saiu cedo, sobrecarregado. À noite, uma discussão acalorada: você me trouxe aqui para me converter. Miguel negou: para te mostrar opções. João admitiu: eu quero isso, mas não posso. Minha família. Miguel interrompeu: sua família te ama ou ama a imagem que têm de você? No dia seguinte, visitando o mosteiro dos Jerónimos, João refletiu sobre votos e compromissos. Ele ligou para o pai, mentindo sobre a viagem. Mas o pai mencionou: Ana está planejando o noivado. Não decepcione. O peso aumentou. Prosseguindo para casa, a tensão crescia. Em uma parada em Santarém, Miguel propôs: conte para Ana. Seja honesto. João explodiu: e destruir a vida dela? Você é egoísta. Miguel rebateu: e você é hipócrita, vivendo duas vidas. A briga os separou temporariamente. Miguel andou sozinho, pensando em desistir. João o encontrou, pedindo desculpas. Eu te amo, mas preciso de tempo. Miguel aceitou, mas o dano estava feito. Chegando à vila, a realidade bateu. João deixou Miguel em casa, indo para a sua. Ana o esperava com um jantar. Como foi? Ele mentiu: ótimo.
Mas na cama, ele chorou, sabendo que a traição era interna. Dias passaram. Miguel evitou João, sofrendo em silêncio. João, atormentado, confrontou o pai sobre hipotéticos. E se um amigo fosse gay? O pai riu, mandaria para longe. Não é natural. Isso selou o medo. Miguel, incapaz de aguentar, mandou uma mensagem: preciso te ver. Eles se encontraram em um campo isolado. Miguel disse: eu vou me assumir. Com ou sem você. João entrou em pânico: não. Vão te odiar. Miguel, melhor odiado que invisível. A decisão de Miguel forçou João a escolher. Ele beijou Miguel impulsivamente, o primeiro ato voluntário. Mas depois, recuou. Isso foi um erro. Miguel, magoado, foi embora. João contou a Ana a verdade parcial: não posso casar. Sinto algo por outra pessoa. Ana chorou, mas entendeu: é homem, né? João negou, mas ela soube. Seja feliz. Mas a família dela contou a dele. O pai de João o confrontou: é verdade. Você e Miguel. João negou veementemente: não. É mentira. Para proteger Miguel, ele o traiu verbalmente. Mas o rumor se espalhou na vila. Miguel, ao saber, sentiu a traição profunda: você me negou para salvar sua pele. João implorou: foi para te proteger. Mas Miguel, não. Foi covardia. A amizade rachou. Miguel decidiu mudar para Porto, deixando João sozinho com o remorso. Meses após a viagem, a vila parecia menor para João, as ruas familiares agora cheias de sussurros. Miguel se mudara para Porto, trabalhando em uma galeria de arte, assumindo sua identidade abertamente. João, por outro lado, rompera com Ana e vivia uma rotina vazia na construção, evitando olhares julgadores. O pai o tratava com frieza, a mãe rezava mais. Você decepcionou a todos, disse o pai uma vez. João tentava contato com Miguel via mensagens, mas as respostas eram curtas. Preciso de espaço, dizia Miguel. O vazio crescia, e João começou a questionar suas escolhas. Em uma noite chuvosa, ele dirigiu até Porto, parando na galeria. Vendo Miguel rindo com amigos, sentiu ciúme e saudade. Entrando, confrontou: por que você fugiu? Miguel, surpreso: eu não fugi. Eu me libertei. Você me empurrou para longe. Eles foram para um café, conversando horas. Miguel contou sobre sua nova vida, amigos que aceitavam, um namoro breve que acabou. Mas ainda penso em você. João admitiu: eu errei. Neguei tudo por medo. A reconciliação começou devagar. João visitava Porto nos fins de semana, explorando a cidade juntos, como na viagem. Mas o passado assombrava. Em uma caminhada pelo rio, João disse: quer tentar. Com você. Miguel hesitou: e sua família? João: vou contar. De volta à vila, João reuniu coragem. No jantar familiar, anunciou: sou gay. A Miguel. O pai se levantou: saia da minha casa. A mãe chorou: como assim? Isso é pecado. João saiu, as malas feitas, indo para Porto. Miguel o recebeu: você fez isso por nós. João: por mim. Eles começaram uma vida juntos, mas os desafios vieram. Amigos comuns se afastaram, a vila os rotulou. O pai de Miguel o deserdou via carta. Vivendo em um apartamento pequeno, eles enfrentavam a sociedade, olhares em público, comentários online. Miguel pintava quadros sobre identidade, expondo. João encontrou trabalho em construção urbana, mas sofria com a perda familiar. Uma crise veio quando o pai de João adoeceu. Ele visitou o hospital, mas o pai recusou: você escolheu isso. Agora aguente. A mãe suplicou: volta ao normal. João saiu destruído. Miguel o consolou: eles vão entender um dia. Mas João duvidava. A pressão levou a brigas: você me custou minha família. Miguel rebateu: eu. Você escolheu a verdade. A terapia ajudou, um psicólogo em Porto explorando traumas.
João aprendeu sobre internalizada homofobia, Miguel sobre codependência. Um ano após, em uma exposição de Miguel, João viu o pai na porta. Vim ver. Eles conversaram. Não entendo, mas você é meu filho. Era um começo. Mas a mãe resistia, citando a igreja. João a visitou. Deus ama todos. Ela chorou, talvez. A vida estabilizou, mas o preço foi pago, amizades perdidas, família fraturada. Miguel e João cresceram, mais fortes. Em uma viagem de volta à costa, revivendo a original, João disse, valeu a pena. Miguel sorriu, sim. Com o tempo, João e Miguel construíram uma rotina em Porto, a cidade os abraçando com sua mistura de tradição e modernidade. João trabalhava em projetos de restauração, preservando edifícios antigos, enquanto Miguel ganhava reconhecimento com suas pinturas, que agora exploravam temas de amor proibido e redenção. Eles passeavam pela Foz do Douro, mãos dadas discretamente, desafiando olhares ocasionais. Mas as cicatrizes permaneciam, ligações não atendidas da família, amigos que sumiram. Uma oportunidade surgiu, Miguel foi convidado para expor em Lisboa. Vamos juntos, disse ele. João hesitou, mas aceitou. Na capital, reencontraram Ana, agora casada e feliz. Fico contente por vocês, disse ela, sem rancor. Isso aliviou João. Na exposição, o pai de João apareceu inesperadamente. Sua mãe mandou flores. Era um gesto. Eles conversaram longamente, eu errei. O medo me cegou. João perdoou, mas com limites, preciso de tempo. Miguel, vendo a cena, sentiu orgulho. Mas uma traição antiga ressurgiu quando um amigo revelou, João negou você na vila para se proteger. Miguel confrontou, porque não contou. João, foi no passado. Mas Miguel sentiu dúvida, confiança é tudo. A briga os separou temporariamente. Miguel ficou em Lisboa, João voltou a Porto. Semanas de reflexão, João escreveu cartas, admitindo erros. Miguel respondeu, eu te perdoo, mas precisamos de espaço. João usou o tempo para se reconectar com a mãe, visitando a vila. Eu ainda sou seu filho. Ela abraçou, sempre. Aos poucos, a família se reaproximava. Miguel voltou, e eles reconectaram. Aprendemos com a dor, disse Miguel. Eles viajaram novamente, para o Gerês, parques nacionais, simbolizando o renascimento. Anos depois, casados legalmente em uma cerimônia simples, com amigos novos e família parcial, eles refletiam. O preço, anos de luta, mas a recompensa, autenticidade. A sociedade mudava devagar, mas eles contribuíam, Miguel com arte, João com conversas abertas. No fim, sentados em uma praia, João perguntou, foi certo negar o amor por tanto tempo? Foi correto João priorizar a família sobre seus sentimentos iniciais, ou ele deveria ter abraçado a verdade desde o beijo?